Olá, Advocacia de São Paulo. Estamos reunidos para mais um CAASP Podcast. Um projeto inovador do Sistema OAB São Paulo, do Universo OAB São Paulo, e que hoje nós temos a grata satisfação e a honra de receber o nosso diretor da Escola Superior de Advocacia, o querido Flávio Tartucci. O nosso convidado de hoje é advogado, mestre, doutor em Direito, professor em diversas escolas em cursos jurídicos no Brasil e também fora do nosso país. É conselheiro da OAB São Paulo e autor de diversos livros na área do direito civil. É uma grande referência e nós não poderemos deixar de ouvi-lo, não só como diretor da ESA, mas também como advogado e principalmente como um dos maiores expoentes na área do direito civil e das grandes reformas que nós estamos tendo aí que lançar para as atualidades jurídicas e principalmente para que os nossos colegas advogados fiquem cada vez mais informados. Meu querido amigo Flávio Tartucci, que prazer tê-lo conosco. Obrigado, Adriana. É uma grande honra participar desse podcast da CAASP com você. Eu sou fã da CAASP, uso o serviço da CAASP há muitos anos. E voltar aqui a esse prédio, remonta minha época de estudante, começo da minha advocacia, eu te dizia que passava sempre por aqui, estudava aqui na São Francisco. Então, uma grande honra poder participar desse podcast aqui da CAASP. Olha que coisa interessante, nós estávamos subindo o elevador e, logicamente, antes vimos as nossas unidades reformuladas, né? Dentre as quais a livraria e o nosso café. E você nos disse, nossa, a CAASP faz parte da minha vida e da minha história, porque quando eu era ainda estudante, passava por aqui para chegar até as arcadas, que é onde você se formou, né? Então, Tartucci, me diz o seguinte, desde quando você esteve presente nos bancos da grande e maior faculdade de Direito desse país, para hoje, tendo acesso, logicamente, a uma gama, né, de formadores de opiniões, dentre os quais você é um grande formador de opinião, principalmente na área que você atua. O que você vê de diferença e dessas novas tecnologias e principalmente a comunicação que a advocacia deve ter e a sua função como diretor da Escola Superior de Advocacia? Olha, Adriana, sem dúvida alguma, de lá para cá, a grande mudança foi o incremento das novas tecnologias. Sobretudo das redes sociais, para o bem e para o mal, e para o conhecimento técnico, né? A gente passava hoje pela livraria, eu gosto muito de livro físico, mas os livros estão em bibliotecas digitais também, né? Então, acho que a tecnologia incrementou a maneira de comunicação do advogado, incrementou a forma de transmissão do conhecimento. Estamos aqui em um podcast, é um modelo que faz sucesso também na área jurídica no Brasil e em todo o mundo. Então, acho que o divisor de águas é o incremento das novas tecnologias. Essas novas tecnologias, na sua opinião, com relação à advocacia, têm aproximado as pessoas? Eu digo isso porque você também é um advogado do interior. Você é do interior de Minas Gerais, assim como eu sou do interior de São Paulo. E você sabe, Tartucci, que quando nós nos formamos, nós tínhamos que estar, eventualmente, nos grandes centros para conseguir ter acesso a realmente uma qualificação, a buscar cursos, né? E hoje eu vejo que essas questões, elas estão sendo cada vez mais desmistificadas, porque você também, que tem todo esse aparato digital em suas mãos, porque também comunica com a advocacia e com os estudantes do Brasil inteiro, é prova disso. Então, conta um pouquinho pra gente como que você se comunica hoje e passa as suas informações, além dos seus livros físicos, né? Porque acho que é bom registrar aqui que o professor Tartucci, com certeza, é o grande nome de venda de livros nesse país, na área do direito civil. Então, como que muda isso? Passa um pouquinho pra gente essas informações. Olha, Adriano, vou falar a parte boa das redes sociais, né? A parte boa do uso das tecnologias. A gente pode depois gravar um programa para falar das coisas ruins, mas vamos falar das coisas boas. Eu acho que realmente houve uma democratização do acesso. Eu ainda acredito mais no ensino presencial para um conhecimento de um nível mais profundo, mas hoje é possível fazer uma pós online, é possível fazer um curso online com qualidade na internet e a forma como a gente se comunica em redes sociais, hoje eu uso sobretudo o Instagram, também representou essa democratização. Eu digo sempre, quando falo para a jovem advocacia, que eu comecei a me destacar publicando textos na internet. Quando veio o Código Civil, em 2003, sobretudo, eu já era professor. Então, comecei a publicar ali, montei um site. Eu tenho um site desde, acho que 99, 2000, meu site é de 2000, e comecei a me comunicar pela internet. Então, acho que é uma ferramenta fundamental, a forma de comunicação. Eu aprendi que uma forma de comunicação eficiente é aquela que compartilha um pouco, não com excessos, a rotina, aquilo que se vive, e acho que é uma forma interessante de se comunicar. É curioso porque
Recentemente eu fiz uma postagem no meu Instagram da biblioteca da minha casa. E teve uma repercussão enorme, absurda, né, de comentários, porque eu fiz uma pergunta. Você também tem uma biblioteca na sua casa? E houve ali uma interação, né? Então, eu acho que uma forma eficiente de comunicação, isso vale para a jovem advocacia, é você compartilhar um pouco da sua rotina, o seu cotidiano como advogado e como profissional da área jurídica. E assim, e você acredita, Tartucci, que esses desafios para a jovem advocacia hoje estão pautadas em nós afirmarmos realmente que as questões tecnológicas se sobrepõem às questões físicas? Porque para nossa geração, era uma geração que a gente sabia que precisava ir na RT, precisava ir nos códigos. Você vê, quando você falou que em meados de 98 você iniciou aí o seu site, nós estávamos... Desculpa, acho que foi 2000, 98 eu estava formando. Estava formando, então, mas assim, você estava no limiar aí do Código Civil de 2001, na verdade, né? Então, imagina só, você ali formando, iniciando a sua carreira, já escrevendo, já organizando um site. E o que aconteceu de lá para cá? Hoje, por exemplo, você é um dos grandes nomes das reformas que nós estamos passando no Código Civil. Sim. Você coordena uma comissão de juristas que, desde lá de 2001, está tentando se debruçar para acompanhar essas mudanças, né? E aí eu já quero entrar nesse assunto, porque eu acho que isso aqui é uma questão muito importante para quem nos ouve aqui. O que vem de novo no nosso Código Civil? Principalmente com relação a tecnologias, né? Olha, eu só vou responder uma parte da pergunta que ficou para trás a respeito da jovem advocacia. Um dia desse eu disse num grupo de civilistas o seguinte, que eu queria ser jovem e formado de novo. Porque eu acho que pode parecer que não, mas eu acho que as oportunidades que nós temos hoje são muito maiores do que as oportunidades quando eu me formei lá na década de 90, eu acho, no final da década de 90, né? Há um grande ambiente a ser explorado, sobretudo na área de direito civil, que é a maioria do mercado, né? E nessa perspectiva, o Código Civil em vigor, que entrou em vigor em janeiro de 2003, ele está ultrapassado em vários aspectos. Ele está ultrapassado pela falta de um tratamento digital, é um código analógico, né? Por exemplo, ele trata da formação do contrato por carta, epistolar, contrato epistolar. Então, ele precisa de uma renovação. O texto original é da década de 50, né? Da década de 70, né? Então, na verdade, 68, tem 50 anos, aí que eu me confundi. O texto tem 53 anos. E nessa perspectiva, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, montou uma comissão de juristas, presidida pelo ministro Luiz Felipe Salomão. Eu sou um dos relatores, junto com a professora Rosa Neri, fui um dos relatores, para fazer uma ampla reforma do Código Civil. E nessa reforma há um livro novo, chamado Direito Civil Digital, que pretende trazer o direito privado para o século XXI, tratando das novas tecnologias, o que nos parece fundamental. E, aliás, é interessante porque eu vi até algumas críticas, né? Na verdade, o legislador quer fazer essa reforma. E não é um pedido só do presidente do Senado, né? Que é uma liderança. Isso é algo que outros parlamentares também acham. A gente precisa colocar o direito civil brasileiro no século XXI. E eu acho que essa questão, Tartucci, está muito ligado aos avanços da sociedade, né? Então, eu vejo que para vocês, enquanto juristas e civilistas, como deve ser difícil você tentar acompanhar as mudanças, por exemplo, que ocorreram nas relações de direito de família, Sim. Né? Então, eu acho que assim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que esses novos núcleos familiares, esses novos arranjos familiares, que vieram muito mais por um impulso da própria advocacia e por um impulso, na verdade, dado pelo próprio judiciário, né? Porque nós temos uma dificuldade de caminhar em aspectos legislativos, principalmente em matérias que tratam aí de questões que envolvem um pouco do conservadorismo, pautas mais progressivas. Como que vocês estão vendo isso? Olha, o próprio senador Pacheco disse isso aqui no almoço do IASP recentemente, que um dos motivos que o provocou a fazer a reforma e atualização é o fato de que até hoje o Código Civil não trata da família homoafetiva, do casamento homoafetivo. A decisão do Supremo de reconhecimento é de 2010, a DPF 132. Então, há necessidade urgente de colocar isso na legislação, né? Colocar o reconhecimento da união estável homoafetiva e do casamento homoafetivo. Tanto que a gente coloca que a união estável e o casamento são entre duas pessoas. Então, há necessidade de fazer essa reforma. Como há necessidade também de tratar da parentalidade socioafetiva, da multiparentalidade, fazer ajustes em matéria sucessória, fazer ajustes sobre herança digital, que há uma grande insegurança jurídica a respeito da questão do patrimônio digital. Hoje o STJ diz
os seus pontos, né? Suas milhas adquiridas, os pontos que você adquire nessas promoções de empresa, quando você morre, toda essa pontuação, ela morre com você. Quando isso é um desperdício de valor econômico. Então, é preciso regulamentar o patrimônio digital, a herança digital e também atualizar a família para o século XXI. Então, isso também norteou a reforma do Código Civil. Mas assim, atualizar a família para o século XXI é também um desafio no atual momento, na conjuntura que nós vivemos, Tartucci, porque nós estamos também tratando com algumas pautas que têm uma relação ideológica. Né? Então, eu imagino que vocês, enquanto juristas, devem ter ficado também em situações delicadas, porque existe um movimento querendo muito que se tenha também um reconhecimento de vários tipos de entidades familiares, como, por exemplo, famílias plurais. Famílias paralelas. Trisais, né? Então, assim, tudo isso é um grande desafio neste atual momento, porque existe uma polarização muito grande com relação a esses avanços. Como que vocês trabalham essas questões que são capciosas, né? Bom, essa pergunta é interessante, é bom a gente esclarecer, porque a reforma trata da família homoafetiva, mas não reconhece família pluriparental, poliafetividade. Por quê? O senador Pacheco, até em uma das nossas reuniões com a cúpula da reforma, ministro Salomão, ministro Belize, vice-presidente da comissão, eu e a professora Rosa. A professora Rosa, né, ele fez uma pergunta, porque havia, naquele momento, uma série de notícias falsas a respeito da preocupação política da comissão. E aí, o que o senador Rodrigo Pacheco disse foi o seguinte: jurista faz lei, político faz política. Então, mandem para nós aquilo que é a posição majoritária de quem escreve, dos professores e da jurisprudência. E o que aconteceu? Qual é a jurisprudência que nós temos a respeito do tema? Família homoafetiva é entidade familiar. O Supremo julgou, julgado com repercussão geral, a gente aplicou isso na reforma. Mas o mesmo Supremo, quando julgou 2 temas de repercussão geral, 526 e 528, que eram julgados inicialmente para fins previdenciários, mas que a resposta dada pelo Supremo também foi para o direito civil, direito de família e sucessões, concluiu que a monogamia se aplica tanto ao casamento quanto à união estável. Então, por uma questão de coerência da comissão, essa também é a posição do STJ, e tivemos na comissão de juristas 6 ministros do STJ, 5 da ativa, né? E também do CNJ. Eu tenho minhas resistências até com o julgamento do CNJ, né? Mas a gente foi sobre a questão da escritura pública poliafetiva, né? Inclusive um processo de origem no interior do estado de São Paulo também, sim, né? Sim, exatamente. Uma tabeliã de Tupã. A Cláudia Domingos. Depois ela passou a ser tabeliã em outra localidade. Surgiu de Tupã, depois no Rio de Janeiro. Isso. Da Fernanda Leitão, outra tabeliã que também fazia as escrituras. Mas ali, por maioria... E isso foi interessante no processo. Todo mundo perdeu nas votações. Eu perdi várias, inclusive, né? Então, por maioria, se entendeu que essa seria a metodologia empregada. Então, nós mandamos aquilo que é majoritário também na jurisprudência. Reconhecimento da família homoafetiva, e hoje não há o reconhecimento de família poliafetiva ou de família paralela. Então, é isso que a gente mandou para o Supremo. Que a gente mandou para o Congresso. E aí, cabe ao Congresso Nacional fazer uma análise, né? Ali sim, de acordo com as forças políticas, daquilo que é mais interessante para o país, né? Mesmo porque eu acho que essas legislações, elas também têm uma implicação muito grande na própria lei de registros públicos. Sim. E nessa questão dos atos administrativos do CNJ, né? Nós encontramos muito isso com relação, por exemplo, às técnicas de reprodução assistida, onde existe a possibilidade de se fazer o registro das 2 Sim. mães, ou até mesmo de se declarar a maternidade ou a paternidade. Então, tudo isso, eu acho que a gente precisa entender que é um anseio da sociedade. Sim. E, não obstante, Tartucci, nós vamos chegar ainda no momento em que nós teremos que enfrentar essa questão desses relacionamentos, Sim. os trisais, por exemplo. Você acha que a legislação hoje e a forma como está sendo colocada esta pauta já se esgotou nessa questão dos precedentes do próprio STJ e naquilo do que Supremo. do Supremo também, naquilo que vocês se posicionaram? Eu acho que para essa geração, sim. Eu não vejo um movimento muito ativo, digamos assim, nesses pleitos de famílias plurais. Poliafetivas, como na família homoafetiva. Tá. Essa é uma questão até que é a sua especialidade. Sim. Que eu não... o que se explica o movimento ser mais forte em um caso e menos forte em outro, certo. né? Então, eu acho que vai ficar para uma outra geração. Vai ficar para uma outra geração ter que avançar sobre estas questões. De se reconhecer. Acho difícil isso acontecer hoje. Agora, na reprodução assistida, nós temos tratamento. Sim. Foi uma proposta da
nossa colega Ana Scalchetti, conselheira, sim. participou da primeira audiência pública, que aliás foi aqui na OAB. Ela já chegou com as propostas e mandou, e temos um tratamento amplo. Eu acho que é 1629A, 1629U. É quase o alfabeto inteiro. E também eu acho que vocês devem ter enfrentado as questões, por exemplo, sobre as gestações aí, os úteros em substituição. Sim. Todas essas matérias que também tem uma questão de bioética, biodireito envolvido. Sim, tudo tá lá, isso, gestação né? de substituição. Tá tudo, né? Sim. Bacana. E assim, Tertus, eu penso o seguinte, essa sua experiência com todas essas reformas que foram trabalhadas e que estão sendo aí, na verdade, muito escritas por você, e entrevistas, em falas, né? Como que você trouxe tudo isso para o seu dia a dia dentro da ESA, da Escola Superior de Advocacia? Porque eu sei que você tem um desafio e eu quero muito, assim, referenciar esse seu desafio, porque eu acho que na história da Escola Superior de Advocacia nunca se criou tantos núcleos como se está se criando em sua gestão, né? Então, assim, esta é uma verdadeira noção do que é a democratização do nosso sistema OAB São Paulo. Numa subseção que tenha 200 advogados, vai ter um núcleo presente. Então, fala um pouquinho sobre isso pra gente. Olha, eu vou voltar de novo no passado, né? Quando eu comecei minha carreira como professor, eu queria ser professor da ESA e não conseguia. Porque era muito disputado. Com certeza. Aí eu me lembro que na ESA da OAB Pinheiros, um jovem professor que muitos conhecem, é o Pedro Lenza, né? Sim, autor de Constitucional. Direito Constitucional esquematizado. Isso. Ele acabou me indicando lá, eu comecei a dar aula lá e depois fui pra ESA Central. E sempre fui professor da escola, né? Eu digo que eu acho que o primeiro diretor chão de fábrica. Porque eu fui forjado como professor em vários locais e um foi na ESA. Aprendi muito como professor ali. E quem diria que o destino ia me reservar essa direção, né, da escola. Quando nós chegamos num momento... Eu não estou fazendo crítica aí a outras gestões. Era um momento pós-pandêmico, né, complicado para o ensino jurídico. As pessoas muito acostumadas com o ensino virtual e com câmera desligada, né? Então, a gente, quando assume a ESA, a escola, aqui, a nossa ESA Central... praticamente não tinha aluno presencial, né? Com aquela estrutura, né? Então, a gente implementou uma série de mudanças. A gente valorizou os cursos, porque a estrutura sempre foi boa, os cursos online gratuitos, antes de implementar a anuidade de volta. E começamos o movimento para retomar os cursos presenciais de pós-graduação, porque nós somos a única escola da advocacia do Brasil que tem curso autorizado presencial pelo Conselho Estadual de Educação, né? Então, voltamos para o ensino presencial. Temos agora a nova unidade, a diretoria acreditou muito na escola. Foi prioridade, aqui é a unidade da Paulista. É uma coisa extraordinária, uma estrutura... Eu não conheço estrutura melhor de ensino jurídico do Brasil, né? Uma coisa linda, uma cobertura duplex, lindíssima. Implementamos também um projeto chamado Aula Magna, com aulas no interior. Já foram 85 aulas pelo interior, para trazer os alunos de volta para a casa do advogado, né? E também esses novos núcleos, né? Já são 31 novos núcleos. Na verdade, a gente está quase chegando... A Ada Pellegrini Grinover, quando foi a primeira diretora, ela instalou 35. A gente está quase chegando ali. Mas o que eu acho, Adriano, é o seguinte... A gente que vai para o interior, né? Você chega, às vezes, na casa do advogado... Tem uma estrutura magnífica que foi construída pela Advocacia Paulista em várias gestões. Né? E eu sempre digo, quando vou instalar uma ESA lá, olha, não é essa gestão que conseguiu a escola, foram várias gestões, né? Não foi a ESA Central que otorgou aqui o núcleo, vocês mereceram. Então, são estruturas formidáveis nas casas da advocacia. Não há razão, eu penso o seguinte, e que fique como legado. Eu acho que cada casa do advogado precisa ter uma ESA instalada. Sem dúvida. Porque a estrutura é magnífica. Eu, às vezes, pergunto para o presidente ou para o diretor da ESA, aqui na cidade tem outro auditório igual a esse? Não, às vezes não tem. Nem a faculdade de Direito da cidade tem. As faculdades, às vezes, pedem emprestado dentro da OAB para poder fazer algum evento, um congresso, uma palestra, né? E a gente vê que você está andando muito, né, Tertus? O que está sendo de experiência para você e essa questão de você dizer, eu gosto muito dessa expressão, corpo a corpo, estar junto com os presidentes, estar com os advogados que estão buscando ali conhecimento. O que você anda sentindo, né, nessas suas interações? Olha, eu disse desde o começo que seriam 3 anos de gestão da ESA, sabe? Falei, não, são 3 anos. Primeiro, várias coisas, não vou aqui entrar no mérito. Então, eu falei, bom, então vou aproveitar ao máximo, né?
Então, eu tenho ido não só à inauguração de novos núcleos, mas também com esse projeto Aula Magna. Depois eu preciso fazer as contas, quantas foram. Mas eu acho muito importante, para uma experiência pessoal, você entender na ponta, no corpo a corpo e no presencial, quais são as realidades. Porque as realidades diferentes das nossas. Porque um problema da rede social foi ter agravado as nossas bolhas pessoais. Então, a gente não sabe muitas vezes a realidade, a gente só sabe a realidade da nossa bolha. Então, eu tenho procurado visitar as ESAs para saber e conversar com os advogados, não só as lideranças, mas também com a jovem advocacia, o que tem acontecido. Eu até fiz aí um modelo de foto que... A última vez que eu fui, o pessoal já estava tudo arrumado. Falou, já viemos preparados para sua foto no final, né? Que aquela foto na frente com todos... Parece um grande escritório de advocacia com a equipe, né? Então, o pessoal já vai até preparado para a foto, né? E você vê, assim, né, Tartuccio, que eu sou, assim, prova viva de como, às vezes, a advocacia do interior precisa ter pessoas como você, que são referências, né, na área de atuação, um dos grandes civilistas desse país, estando... à disposição dessas pessoas. Quando você sai do seu escritório, quando você sai da Escola Superior de Advocacia e você vai numa cidade do interior e dizer, olha, eu estou aqui para conversar com vocês sobre a ESA, eu estou aqui para dar uma palestra e uma aula magna sobre as reformas do Código Civil, aquelas pessoas, elas entendem que realmente as dimensões e as distâncias territoriais, elas acabam se tornando menores, porque quem está momentaneamente numa função de dirigente está se dispondo gratuitamente, voluntariamente, a estar com essas pessoas. Sim. Né? Então, assim, eu não sei se você sente isso, a receptividade, o calor das pessoas. E eu acho importante também para atualizar o público daquilo que é essencial. Eu comecei as aulas magna e as palestras da ESA falando da crise da pandemia. Era uma aula revisão dos contratos e crise, direito civil e pandemia. Eu até lembro que foi no Guarujá que eu encerrei essa palestra. E aí eu comecei a falar de planejamento sucessório, quando aquele fenômeno da holding. Das holdings familiares. Muitas fraudes. Tá. E eu acho que, em certa medida, até o mercado se ajustou um pouco. Diminuiu, houve uma diminuição. E aí veio a reforma do Código Civil. Então, 3 temas em 3 anos. Então, é importante sempre, não só para aquele que assiste, entender qual é o tema da pauta da matéria, no caso, no direito civil, e também para nós, a gente entender como as pessoas veem aquela pauta. Então, isso engrandece muito a aula, né? Eu nunca fui professor só de rede social, né? A gente brinca instagramers jurídicos. Eu gosto, trabalho bem também a rede social. Não posso menosprezar também esse impacto da rede social. Mas eu acho que o corpo a corpo presencial, e esse foi um plano que a gente implementou na ESA e funcionou, houve uma certa resistência... Mas eu acho que depois do Colégio de Presidentes do ano passado, que eu tive a chance de expor, ficou bem claro qual era a prioridade. E aí entenderam bem que era trazer o advogado de volta para a Casa da Advocacia. Isso serve também para a CAASP e para a OAB. Porque nós temos essas grandes estruturas. Recentemente, Adriana, eu participei de um projeto novo que nós temos também, debatendo a reforma do Código, da ESA OAB São Paulo com a ESA do Rio de Janeiro. E o diretor da ESA do Rio de Janeiro, o João Quinelato, é meu amigo civilista também. E eu participei, faz pouco tempo, de um programa, eu fui mediador, com o Maurício Bunazar, que participou da reforma, nosso conselheiro, e o Flávio Galdino, que é conselheiro da OAB do Rio, também fez parte da comissão. E esse é um grande advogado da área empresarial. Ele dizia o seguinte, que a OAB de São Paulo, a ESA, era a maior escola de advocacia do mundo. Que a estrutura era absurda, vocês imaginem. São 200 unidades da ESA, né? Quem tem isso? As faculdades não têm. E a gente pode ampliar ainda, né? E é interessante que eu acho que dentro desse seu foco de contato com outras lideranças da área, a gente deixa claro que existem alguns projetos que essa gestão implementou que são inéditos, né? Essa questão da anuidade de volta, quando a gente entrega as carteiras e a Patrícia explica, olha, se vocês fizerem os cursos da ESA, vocês automaticamente vão tendo um retorno da sua anuidade. Tem gente que está com crédito lá, dependendo da quantidade de cursos que fez, para pagar o ano
ano que vem, por exemplo, 300, 400 reais da anuidade, porque foi fazendo abatimento com relação a esses cursos. Então, isso é genial. Por quê? Porque nós contribuímos para a manutenção do sistema OAB, mas nós estamos engrandecendo cada advogado em termos de currículo e de conhecimento, né? Então, você acha que esses projetos também de benefícios para a advocacia, além da questão, obviamente, educacional da ESA, mas esse sistema, os benefícios da CAASP, até a própria ESA trazendo essa questão da anuidade de volta, está sendo um divisor de águas para muitos colegas? Eu acho, não tenho a menor dúvida, acho que a anuidade de volta é um grande sucesso. Acho que poderia ser mais percebido pela advocacia, porque, assim, é uma gama de oportunidades que o advogado tem. Eu acho que aproveita um pouco até. Mas acho que fica também como legado, né? Porque foi implementado na nossa gestão, essa ideia de você ter de volta a sua anuidade em cursos. São cursos muito bons. Eu convido a todos a entrarem no Instagram da ESA, esa.ab São Paulo, seguir o perfil para os senhores verem a quantidade de cursos que nós temos em todos os meses, além dos cursos gratuitos, e a oportunidade de você mudar a sua vida pelo conhecimento. Porque eu acho que é o nosso caso, né? Sem dúvida. O que nos fez chegar até aqui foi o conhecimento técnico, né? E hoje, o conhecimento técnico, o conhecimento científico, o estudo, a dedicação ao direito, isso transforma a vida. E eu gosto sempre de dizer, a minha vida começou a mudar quando eu fui fazer uma especialização. E depois, eu acho que, não sei também se foi o seu caso, depois eu acabei indo para mestrado, doutorado. Mestrado, pós-doutorado. Então, fica aí, o pontapé inicial para começar a mudar de vida, muitas vezes fazer uma pós-graduação. E você pode fazer na ESA, não só na ESA Central, mas no interior nós temos várias pós-graduações já lançadas. Dá algum exemplo pra gente aqui, partindo para os encerramentos aqui. Sorocaba, a gente tem... Em qual área? Sorocaba, eu acho que é Civil e Processo Civil. Aqui na Central, nós estamos também com uma pós que o pessoal comentou muito, que é na área de tecnologias. Nós temos na área de tecnologias, famílias e sucessões, trabalho, processo de trabalho. ESG, parece que também tem alguma coisa. Tá. Esse eu acho que a gente não formou turma ainda, né? De ESG ainda não. Mas temos em... Trabalho, processo de trabalho, previdenciário. Que é uma explosão, né? Previdenciário é uma explosão, né? Previdenciário é o que mais nós temos no interior. Eu lembro previdenciário, eu acho que Sorocaba temos previdenciário, temos Sumaré previdenciário também temos, Itanhaém eu acho que vai instalar agora Civil e Processo Civil. A gente precisa incrementar mais, porque tem algumas abertas e ainda não formaram turmas, né? Então, por isso que a gente precisa divulgar isso, né? Assim, a pós-graduação da ESA está aí, aberta em vários polos. Isso. Assim como os cursos livres, né? Com temas específicos. A área prática da ESA sempre foi um grande diferencial, Sim, né? é o objetivo da escola. Então, assim, a escola, na verdade, eu acho que traz esse diferencial e a gente percebe que o público busca muito isso. E o advogado fala, ó, doutora Adriana, eu vou fazer na ESA porque eu vou ter aula com advogados e a prática que a gente tem ali, tanto é que em termos, assim, de dar atenção ao professor, a ESA é diferenciada também em todos os aspectos, numa estrutura para o professor, para o aluno, né? E assim, Tartucci, aquele prédio ficou, assim, na verdade, você causou inveja para todo mundo, né? Porque a gente queria... Nós, né? A gente queria muito ali, a hora que eu entro naquele prédio, a gente sabe, assim, que é da magnitude da Escola Superior de Advocacia. E para os nossos advogados estar ali naquela dependência organizada, com tudo estruturado, um ambiente clean, um ambiente novo, é digno da advocacia de São Paulo, né? E fica o convite, Cicinato Braga, 37, em frente ao Shopping Paulista, cobertura 13º e 14º andar. Então, fica o convite, a escola é de vocês, para vocês conhecerem, mesmo do interior, a escola é sua, para eventualmente até fazer um curso aqui presencial, de final de semana. Mas a gente realmente está incrementando mais no interior, a gente precisa de uma participação maior, porque os cursos estão lançados. Então, entre também no site da ESA, dá um Google lá, ESA OAB São Paulo, porque a gente tem aumentado cada vez mais a quantidade de cursos. Campinas também temos, Bauru, lembrando aqui 2 rápidas cidades, para a gente fazer com que a pós-graduação com anuidade de volta chegue mais ainda nos cursos no interior. É isso aí. Este é o CAASP Podcast, recebendo hoje o nosso grande amigo, diretor da ESA, referência nacional e internacional como civilista, e que nos traz um orgulho imenso. E eu digo o seguinte, Tartucci, quando nós olhamos os nossos amigos trazendo para a advocacia de São Paulo e para a advocacia do Brasil a referência que nós somos, não porque o AB São Paulo ela é grandiosa só
no aspecto numérico, mas é porque aqui nós temos pessoas dedicadas e pessoas que realmente valorizam todo o sistema da OAB São Paulo e sabem que a nossa contribuição, com certeza, traz para o advogado uma vida melhor e mecanismos, instrumentos de trabalhar melhor a advocacia. Então, muito obrigada pela sua participação. Eu tenho certeza, eu sempre digo isso para o pessoal que nos conhece, que depois da nossa foto eu vou aumentar os meus seguidores nas redes sociais. Isso é prova, viu, gente? Porque uma vez eu tirei uma foto com o professor Tartucci e comentei até com a Leila, esposa dele. Depois vieram aí vários seguidores, né? Mas por quê? É a pessoa que tem a capacidade de transmitir com credibilidade, com seriedade e principalmente, assim, de uma forma muito tranquila, muito transparente a sua história de vida e contribuir com a advocacia. Tartucci, obrigada, viu, por você ter apostado que a CASP, junto com a ESA, pode dar as mãos, junto com a OABprev, para que a gente transforme a OAB São Paulo numa entidade cada vez melhor. Obrigado, foi uma honra, Adriano, parabenizar pelo trabalho revolucionário aqui também na CASP. Foi uma grande honra. Estou sempre à disposição de vocês para o que for necessário. Obrigado. Obrigada.